Bem, irmãos, acaba a história de um, começa a história de outro. Isso é importante para nós. Isso é importante para nós quando nós pensamos na nossa fé, quando nós pensamos na nossa igreja, quando nós pensamos na nossa família. Até então, parece que tudo gira em torno de Abraão. É Abraão que é chamado, é Abraão que vai para o Egito, é Abraão que sai de lá, é ele que luta as batalhas, vence os 4 reis, é Abraão que obedece ou desobedece. Irmãos, tudo gira em torno de Abraão. Agora o Abraão morre, mostrando para nós que esse lugar aqui, como o próprio Abraão mostra para nós no capítulo 11 de Hebreus, ele esperava a cidade que tem fundamentos, né? Ele esperava aquela cidade celestial. Então ele entendeu na vida espiritual dele aquilo que a gente deve entender, que o nosso céu não é aqui, que o nosso fim não é aqui, que esse mundo passa, com ele as suas concupiscências, passa a terra, passa o céu, mas a minha palavra não há de passar. Então esse servo de Deus, esse eleito de Deus, ele viveu 175 anos e morreu, mas alguém ficou no lugar dele. Aqui diz que o Isaac ficou, no versículo 11, diz até, meus irmãos, que Deus abençoou o Isaac depois da morte do Abraão. Mas mais do que isso, quando morre Abraão, e antes que Abraão tivesse morrido, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 25, que vai nascer Jacó e Esaú. E é com esse, o Jacó, que Deus vai continuar a sua história espiritual. O que isso mostra para nós? Mostra para nós que nós, neste mundo, nós somos passageiros, nós somos peregrinos, e por mais que isso doa em nós, nós somos facilmente substituíveis. A gente não gosta de falar isso. A gente não gosta de achar que a gente é substituível. A gente acha, não, eu não sou, não, você é, eu sou, todos nós somos. Então o Abraão morre, o filho dele fica, e vai continuar as jornadas. O filho dele vai ter esses gêmeos, e esses gêmeos, eles vão lutar entre eles, até que Jacó, ele se sobressai, e é com Jacó que Deus vai trabalhar. Ou seja, Deus sempre vai ter os eleitos dele, enquanto esse mundo existir. Nós devemos, na nossa vida, na nossa geração, enquanto Deus permitir, enquanto tiver força, nós devemos trabalhar, fazer o máximo que a gente puder, fazer a nossa parte, como Abraão fez. Podia estar certo algumas vezes, podia estar errado algumas vezes, mas ele foi poderosamente usado por Deus, e agora ele é levado. Então aqui está os últimos dias de Abraão, né? Terminou a jornada, e a jornada dele tem exatamente 100 anos de fé. Ele entrou na Palestina com 75 anos, ele fecha os seus olhos, ele morre também na Palestina com 175 anos. Durou exatamente 100 anos a carreira de fé do Abraão. Por esses 100 anos, meus irmãos, ele percorreu o mundo inteiro no seu tempo, no mundo inteiro antigo, né? O mundo antigo, ele praticamente começava lá onde Abraão estava e ia acabar lá no Egito. Quando nós falamos de mundo conhecido, mundo político, então ele saía de lá, de Ur, de onde ele estava, ele foi para Arã. Arã era o meio do caminho, depois ele saiu, foi para a Palestina, de lá para o Egito, mas eram os países que tinham na época. Então nós podemos dizer que o Abraão, assim como a era apostólica, ele percorreu o mundo inteiro. Pode ser, meus irmãos, que naquele tempo ninguém podia dizer assim, nós não tivemos o testemunho de um justo. Como é que não teve o testemunho de um justo? Abraão percorreu o mundo inteiro. E aqui no capítulo 25 já começa dizendo que ele casou pela segunda vez. Ele casou e com uma mulher que se chamava Quetura. Então, ele fez a coisa certa. Morreu a sua esposa,
mas antes que ele morresse, e quantos anos ele tinha, né? Ele tinha 137 anos quando a sua esposa morreu. E o que isso mostra, né? Que ele ainda viveu muitos anos, né, até a sua morte. Então ele casou novamente, diferente de Judá, que não quis casar, mas também estava lá, né, no meio das prostitutas cultual. Então ele fez aquilo que era certo. Ele casou novamente. Antes de morrer, ele teve esses filhos mencionados por nós aqui. E mais uma coisa, meus irmãos, no versículo 5 e 6, mostra que ele colocou a casa dele em ordem antes de morrer. Ele pegou o Isaac e deu tudo que ele tinha para Isaac. Olha o versículo 5. Abraão deu tudo que tinha para Isaac. Então, ele separa Isaac dos outros filhos, Isaac dos outros irmãos. E aqui estão, no versículo 6, aos filhos das concubinas, quer dizer que ele teve mais de uma mulher, que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Perceba que ele teve muitos filhos. Tem filhos de Abraão que nós nem sabemos o nome. Essa é que é a verdade. A realidade está aqui para nós. Mas os filhos de Quetura são lembrados. O filho de Sara, o filho de Agar, os filhos de Quetura e os filhos que não são mencionados. Então, são muitos filhos de Abraão, mas somente um era o filho da promessa. Somente um era realmente aquele que Deus disse que ia trabalhar com ele. Por isso, meus irmãos, se Deus tem uma bênção para Ismael, ele mesmo, o próprio Deus, separou Ismael de Isaque. E a bênção que Deus tem para Isaque é a diferença da bênção que ele tinha para Ismael. Para Ismael era uma bênção de cuidado, de finanças. Isso explica, talvez, por que até hoje os árabes, na sua maioria, são monoteístas. Agora, para Isaque não foi assim, a bênção era espiritual. Então, às vezes, as pessoas se contentam com a bênção material, e esse mundo se contenta com a bênção material. Os homens costumam ver o mundo de forma material, mas olha a palavra de Deus, é com Isaque que Deus vai trabalhar. Então você lembre disso, o filho da promessa, Isaque, ele recebe as bênçãos espirituais do seu pai. Nós temos aqui nesses nomes dos filhos da Quetura, são 6, né? E todos eles representam os filhos na carne. O Zinrã, que significa música, o Joquizã, que significa apanhador, o Medã, que significa contenda, o Midian, que significa conflito, o Gizibaque, que significa liberal, e o Suá, que significa riqueza. Nós temos muito pouco, meus irmãos, a respeito do que sabemos dos filhos de Quetura, a não ser que temos aqui no versículo 2, sobre os midianitas, e ainda no versículo 2, nós temos os suítas, os filhos de Suá, tá? Então nós temos os midianitas, que eram os beduínos do deserto, até fazer lá o seu país, e os suítas, eles só aparecem no livro de Jó, tá? Então, vamos lembrar aqui, capítulo 25, versículos 5 e 6, o próprio Abraão separa o filho espiritual dos filhos da carne. Por que nós temos isso na palavra de Deus? Para o crente nunca esquecer que existe esse princípio de separação, a carne e o espírito. Lembra que até Ismael, 12 nações que Deus prometeu cuidar, até Ismael, Deus disse, olha, escuta a sua mulher, porque realmente ele não pode herdar com o filho da promessa. Princípio de separação. Às vezes as pessoas acham que é vantagem. Acham que é vantagem aquele princípio da união. Por exemplo, você, como um cristão, você tem um determinado corpo de crença daquilo que você acredita. Por exemplo, nós temos uma igreja, irmãos, que ela pode ter muito defeito nas suas pessoas, nos seus membros, pode ter muito defeito no seu líder, pode ter defeitos vários, só que tem uma coisa,
aqui se lê a palavra de Deus, aqui se ensina a palavra de Deus. Você nunca vai chegar aqui, pelo menos quando eu estiver pregando, e até onde eu sei, até quando os nossos irmãos estão pregando, e todos que já fizeram uso da palavra aqui, que eles vão pregar outra coisa que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus. E quando uma pessoa sobe entre nós e prega uma coisa estranha, você sabe que é uma coisa estranha. Então, nós temos um princípio de ler a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de adorar a palavra de Deus. Eu leio, eu creio, eu adoro. Esse é o nosso princípio. Agora, se a gente começa a misturar, esse princípio ele vai embora. Você pode ter uma família boa, a sua família pode ser boa, mas lembre do que a palavra de Deus ensina, por exemplo, no livro de Provérbios. Anda com o iracundo e você se torna o quê? Iracundo também. A Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que isso mostra? Que esse princípio de união, que seja para a sua própria família. Vamos dizer que a tua família, como eu disse, é uma família que vem para a igreja, serve a Deus. Aí você começa a trazer na sua casa ou ir em casas onde as pessoas têm vícios. Sabe o que vai acontecer? Um filho seu, uma filha sua, ou o marido ou a esposa, vai acontecer alguma coisa, alguém vai ser preso por uma coisa dessa. Quando eu falo preso, é preso espiritualmente, amarrado pelo diabo, por Satanás. Então, será que valeu a pena aquela comunhão com uma família que não prezava da palavra de Deus? Não vale a pena. A mesma coisa para a igreja. Você não vai me ver pregando em outra igreja. Com raras exceções, em 20 anos aqui, foi 2 vezes, no máximo 3. Sabe por quê? Porque eu não concordo com muita coisa que eles fazem nas outras igrejas em relação à mensagem, à pregação, à palavra de Deus. É por isso. Então, o princípio de separação não é meu. O princípio de separação é bíblico. Você tem que ver, olha, se eles não estão aqui, porque não são como nós. É assim que funciona o princípio de separação bíblico. Então, se a gente quiser, vamos juntar os nossos jovens com jovens de outra igreja. O que deu isso? Num passado recente nosso. Isso funcionou para nós? Foi vantagem para nós? Levar nossos jovens para acampamento com jovens de outra igreja? Onde eles estão? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então o princípio de separação ele é importante. Eu acho que se uma pessoa não gosta, por exemplo, da nossa igreja, que gosta mais de outro tipo de igreja, ele tem assim a liberdade e até a honradez de ir para outra igreja, não tem problema nenhum. Eu gosto de um negócio mais agitado, que vira piroleta e bate a cabeça na parede. Não tem problema nenhum. Se a pessoa quiser, ela deve pedir a carta dela e ir. O que ela não pode é querer mudar aquilo que nós temos, os nossos princípios. E quando os nossos jovens ou os nossos adultos querem se misturar por qualquer motivo, eu digo, isso não vai dar certo porque nunca deu certo. Não deu certo lá em Gênesis capítulo 5. E não deu certo, meus irmãos, em lugar nenhum. Da palavra de Deus, onde teve mistura. Onde teve mistura, onde o povo israelita se misturou e deu certo. Então, deixa eles com a igreja deles, com as misturas deles, para lá. A nossa igreja tem a palavra, tem muita coisa para fazer nessa cidade, nós temos muito trabalho para fazer, e se a gente fizer o nosso trabalho, a gente não tem tempo para ficar vendo o que os outros estão fazendo, seja de certo, seja de errado. Então o princípio de separação, ele é bíblico. Você acha que esse pai é ruim? Acha mesmo? Olha aí no versículo 6, olha aí no versículo 7, versículo 5 e versículo 6. Você acha que esse pai é ruim? Eu digo para você que esse pai é o pai da fé. E se você tem fé, é porque você é filho dele na fé. É só por isso. Mas esse pai, antes de morrer, ele disse, aqui estão os filhos carnais, e esse é o filho espiritual. Então a Bíblia diz que ele separou. Olha o versículo 5. E deu tudo que tinha para Isaque, mas aos filhos da concubina, que Abraão tinha, deu a Abraão presente, viveu ainda, despediu-os, ou separou-os do seu filho Isaque. Você consegue ler o que eu estou lendo?
É difícil a gente ler o que a palavra de Deus ensina, então a palavra de Deus está nos ensinando. Então, meus irmãos, se eu não prego lá naquela outra igreja batista, é porque eu não concordo. Eu não concordo com coisas dentro da igreja. Eu não concordo com dança dentro da igreja. Então, se eu quisesse dança dentro da igreja, eu ia para a igreja deles. Eu não tinha problema nenhum com isso. Agora, se eles querem dançar lá, eu que não vou lá falar assim, isso está errado, é problema deles. Mas misturar, quando nós misturamos, nós estamos errados. Tudo que mistura enfraquece. E aí, no versículo 6, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente. Então, esse pai é ruim? Você acha que esse pai é ruim? Pois ele é o seu pai na fé. E é ele que tomou essa providência. A providência de ter postura, de ter aquela verdade que não podia abrir mão. O que aconteceu com os midianitas? O que aconteceu com os suítas? Como é que foi os ismaelitas? Pois bem, eles não tinham a fé de Abraão. Um pai não pode comer tomate da boca do filho ficar marrento. E nem o filho vai comer um tomate marrento e a boca do pai que vai ficar marrento. Você come tomate marrento, a tua boca vai ficar marrenta. Não é a boca do seu filho e vice-versa. Então a fé é individual. A fé do pai, a fé do filho são individuais. Se o filho não é convertido, creia no Senhor Jesus Cristo para ser salvo tu e a tua casa. Clame por ele para que ele tenha fé igual à sua. Para que você possa estar junto com seus filhos dentro da igreja. Há uma promessa de Deus ali, tá? Mas se você tem um filho espiritual e um filho carnal, se você quiser misturar os dois, o erro é seu. Você vai perder os dois. O Abraão não fez isso. Então diz aqui na palavra de Deus no versículo 7: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E ele morreu em boa velhice, farto de dias. E ele foi congregado ao seu povo. Que significa isso? Foi congregado ao seu povo. Que povo é esse que Abraão se reuniu? Bem, isso aqui não é a reunião de todos os mortos. Não pense você que é a reunião de todos os mortos, tá? Nós temos aqui o Adão, nós temos aqui o Abel, nós temos aqui o Sete, nós temos aqui o Enoque, nós temos aqui o Noé. Então existia já muitas pessoas. E o Sem? O Sem não morreu, o Sem está vivo ainda. O Sem, o filho de Noé está vivo, o Sem está vivo. Então ele não está nessa reunião, ele chegaria depois. Esses são os justos aperfeiçoados, mencionados pelo livro de Hebreus. Então, meus irmãos, é esse povo que ele se reuniu. Não se reuniu a todos os mortos. Não, né? Há uma separação. Onde que está a prova disso? A prova disso está lá no rico e o Lázaro. O Abraão está com o Lázaro e o rico está no inferno. Então eles não estão no mesmo lugar. O Abraão não está com todo mundo. Ele está lá. Os justos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus Cristo, não porque eles eram bons. Muito bem, vamos continuar. No versículo 12, diz o seguinte, né? E estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, Abideel, Mibizã, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temã, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. O Ismael prosperou, ele tem príncipe. O Isaac não tinha nada praticamente. Ele não só tinha príncipe, mas tinha castelos. Aí no versículo 16. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Morreu cedo, não é? Ele morreu com 137 anos, a mesma idade que morreu o Esaú. E ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo.
E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez seu assento diante da face de seus irmãos. Bem, está aqui, você tem a genealogia de Ismael, mostrando para nós que, humanamente falando, materialmente falando, ele se deu muito bem, obrigado. E espiritualmente falando, não se fala nada. Absolutamente nada. O rico também, quando morreu, financeiramente e materialmente falando, ele tinha se dado muito bem. E espiritualmente, está até hoje gritando no inferno: Pai Abraão, manda o Lázaro colocar o dedo aí da boca, pingar aqui na minha. É isso que ele está falando, está no inferno, sem Jesus. Vamos continuar, meus irmãos. Versículo 19. Estas são as gerações de Isaque. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padão Arã, e era irmã de Labão, arameu. Está dizendo aqui que está começando uma nova história. Essa nova história vai começar, e como toda nova história que começa, é uma história de um marido, de uma esposa, é uma história de amor que começa. Nós vimos um casamento ideal no capítulo 24, agora você vai ver essa história linda, maravilhosa, mas que também, como toda história, tem seus problemas. Não é porque o casamento é ideal, não é porque o casamento foi dentro da vontade de Deus, que esse casamento não tem problema. Então aqui no capítulo 20, no versículo 21, diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você tem aqui um marido que ora, e uma mulher que não ora. Você entendeu aí o que está acontecendo? É o contrário lá da mãe de Samuel, a Ana. Ana é a mulher que ora, e o marido não está muito orando. Mas nesse caso, o Isaque, e por quanto tempo ele orou? Olha aí, e orou insistentemente, tá? E aí a palavra de Deus vai dizer para nós que ele tinha 60 anos, tá? Então aqui no versículo 21, orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então não foi uma oração apenas, havia uma insistência dele, ele clamava, talvez ele clamava de manhã, de tarde, de noite, assim foi, ele não parava, ele orava para Deus, meus irmãos, até que ela ficou grávida. E esse foi, meus irmãos, a vitória para o primeiro problema. O primeiro problema é que ela não podia ter filhos. E aí, como é que a promessa de Deus ia valer se ele prometeu para Abraão uma grande nação? Parecia que Deus era mentiroso, mas não era, né? Então, quando ele orava dentro da vontade de Deus. Senhor, o Senhor prometeu que a descendência de Abraão seria grande através de mim. Então eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo. Agora eu lembro a vocês, isso não era uma provação para o Isaque. O Isaque, nós já vimos, ele era um homem espiritual. Ele, quando foi, meus irmãos, para casar, ele estava orando quando a noiva dele chegou. Ele não veio uma boa noiva para ele por um acaso, caiu lá do céu de qualquer jeito, de paraquedas, não. Ele passou anos orando pela sua esposa até que chegasse Rebeca. E Rebeca era o melhor que podia se ter, essa que é a verdade. Mas o melhor que se podia ter naquele tempo ainda era filha de Labão, irmã de Labão, filha de Betuel, que tinham costumes diferentes. Mas era o melhor que existia. Agora você não pegue, porque tem costume diferente, eu posso casar com qualquer uma que tem costume diferente, ou qualquer um que tem costume diferente. Você não faça isso. Porque se você fizer isso, é por conta e risco seu ou sua. Você tem que entender isso aí. Ela era a melhor coisa que tinha, então você tem que pedir para Deus o que há de melhor. Agora, ela não ora, agora ela ora. Então, vem o segundo problema, né? Versículo 22... E os filhos lutavam dentro dela, está vendo só?
Ah, está resolvido o problema, minha mulher está grávida, e agora? Agora o negócio piorou, né? Parece que quando acaba um problema vem outro. Parece que os problemas não vão acabar nunca, e é verdade. Sempre que acaba um problema vem outro. Por isso que a gente precisa tanto de Deus. Como é bom ter o Senhor ao nosso lado. Como é bom ter para quem clamar. Acaba um problema? Acabou. Começou outro. Agora o problema é a gravidez. Olha como é o ser humano. O primeiro problema é porque ela não engravidava. Aí engravidou. Agora o problema é porque ela está grávida. Você consegue entender isso aí? A nossa vida é assim. Irmãos, ela clamou. Mas ela clamou de um jeito muito esquisito. É bem do tipo da família de Labão mesmo. Olha lá no versículo 22. Então disse ela, falando com Deus: se é desse jeito, por que eu sou desse jeito? E foi perguntar para Deus, sabe? Ela começou: por que eu sou assim? Eu não podia ter filho, agora eu estou grávida, eu estou passando mal, estou quase morrendo, né? O que é isso que está acontecendo na minha vida? Mas aí Deus permitiu que aquela gravidez fosse conturbada, que ela passasse muito mal na gravidez, porque as crianças brigavam dentro dela, que ela precisou de Deus. E agora ela clama a Deus. Ela começa a conversar com Deus. Depois de 20 anos que ela está casada, ela começa a conversar com Deus. E aí, meus irmãos, ela escuta um oráculo de Deus. E o oráculo é: há 2 nações no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Está vendo só? Ela ouve o oráculo, ela crê no oráculo, e depois ela vive pelo oráculo. O resumo da história de Rebeca é esse oráculo aqui. Porque, meus irmãos, ela passa a amar o filho menor de uma forma diferente. E depois, quando tem aquela questão, no capítulo 27, ela passa a perna no marido, que a gente pode dizer, para que Jacó pudesse receber a bênção. Mas deixa eu dizer, ela não está fazendo isso porque ela é egoísta, mãe egoísta. Ela está fazendo isso porque ela crê naquilo que Deus disse. E também, ela faz o que ela fez, porque ela sabe que o marido não tinha pulso para fazer. E aí então ela foi, tomou as rédeas, sem falar nada, aí estava o erro dela, mas nós vamos chegar lá. Agora eu digo para você, tem um problema, resolve, tem outro problema, agora Deus está dizendo, olha, aí tem 2 crianças aí, essas 2 crianças são 2 nações, essas 2 nações, elas não vão ficar juntas, estão divididas. Olha o versículo 23, né? Os 2 povos se dividirão das 2 entranhas. Então veja só, não era o mesmo, não seriam a mesma família. Meus irmãos, nós podemos criticar esse Jacó, e vamos estudar muito o Jacó. E quanto mais vezes eu estudo Jacó, eu vou descobrindo primeiro quanto Deus amava Jacó, mas o segundo eu vou descobrindo o quanto Jacó, ele foi mais espiritual do que o Isaac e até mesmo do que o Abraão. Ah, pastor, o senhor está falando besteira. Não estou falando besteira. Não se descasa de Abraão, não se descasa de Isaac, mas se descasa de Israel. Ele conseguiu que os filhos ficassem juntos e formassem uma nação. Isso não é uma coisa fácil. Por isso, meus irmãos, começa com essa batalha, com essa luta que a mãe escuta e a mãe crê e ela coloca em prática. Então valeu a pena demorar para ser grávida. Valeu a pena essa batalha, essa luta no ventre dela. Agora ela, meus irmãos, está preparada para se tornar a mãe espiritual do homem espiritual que será Jacó. Então essas lutas, esse sofrimento que vem para nós, com nossos filhos, isso só nos fortalece. Sabe, irmãos, eu fico assim pensando, eu estou estudando bastante coisa que eu não sabia, né, a respeito da nossa história, na história dos batistas da fé. Eu fiz uma descoberta hoje,
Impressionante, né? Que um dos homens mais proeminentes entre os batistas hoje, ele é neto de um dos nossos fundadores. Aí eu fico pensando que ele veio, ficou doente, depois teve que voltar rapidamente para os Estados Unidos, e parece que o sonho acabou, né? Parece que o sonho acabou, mas não acabou. Deus não trabalhou com o filho e acabou trabalhando com o neto. E o neto é hoje, meus irmãos, uma das pessoas mais conhecidas no meio batista que nós conhecemos. Então, repare você, né, que aqui é a Rebeca, né? É a Rebeca. Então, ela entendeu que ela tem um projeto na mão. Ela entendeu que Deus mostrou para ela uma coisa maravilhosa, ou seja, olha, o menor vai ser mais do que o maior. O que está escrito aí no versículo 23, né? E o maior servirá o menor. Pronto, ela entendeu que aquilo ali era uma profecia poderosa para a família dela. Agora, irmãos, essa mulher é muito mais inteligente do que você pode imaginar. Ela vai tirar tudo que está na frente que pode atrapalhar esse oráculo de funcionar. Ela protege com unhas e dentes a família dela. Protege. Vai até o fim, sabe? Mas ela sabe que o maior vai ter que servir o menor. E depois ela sabe mais ainda que o maior não está nem aí para as coisas espirituais. Enquanto que o menor, ele tem inclinação para as coisas espirituais. Então essa mãe, nós veremos, é uma batalhadora. Você não despreze Rebeca não, porque é uma pessoa diferenciada. Agora o nascimento de Jacó e Esaú. Estou dizendo para vocês, né, sai um problema, começa outro. Olha lá o versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado no seu calcanhar, e por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Veja o nascimento dos dois, é só Deus para fazer isso. Deus coloca você lá dentro da maternidade. Deus coloca você para ver o que está acontecendo no parto. É só Deus para fazer isso. Deus, ele já tinha colocado você dentro do útero da Rebeca. Agora Deus, ele coloca você nesse momento. Faz de conta que você está na gota de leite, né? E você vê essas crianças nascer. E um nasce todo ruivo, peludinho, né? E o outro agarrado no pé dele, segurando assim, sabe? Teve uma corrida para ver quem nascia primeiro, e o Esaú ganhou aquela corrida. E o Jacó segue o seu calcanhar. Bem, esses detalhes do nascimento, meus irmãos, fala muito sobre os dois. O Esaú, ele vai morar no Monte Seir. A palavra Seir significa peludo, do mesmo jeito que ele saiu, né? E depois ele vai se chamar vermelho, no sentido de ruivo, e também pelo guisado que ele vai se vender aqui, não vai ser agora, né? Vai ser agora, já no nosso capítulo 25. Então, tudo que acontece ali naquele momento do parto, é quase que, meus irmãos, está prevendo a vida dos dois. O Jacó correndo atrás do irmão o tempo todo, até alcançar, né? Então é isso que acontece no nascimento, nesse momento. Agora, irmãos, eu só quero olhar o versículo 27 e 28, e crescer os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Não quer dizer que um era forte e o outro era molão, não tem nada disso. Não quer dizer que um sabia caçar e não sei o que, o outro não sabia nada. Não tem nada disso. Há muitas interpretações para habitando em tendas, o homem simples. Uma das interpretações é que habitar em tendas significa que ele era
mais zeloso, ele era mais estudioso. E realmente, meus irmãos, ele conhece muita coisa que o irmão não conhecia. Mas ele era realmente diferenciado. O Jacó, ele ficava mais no lar, né? Não quer dizer que ele disse para vocês, olha, o Jacó, ele era tão fraquinho que ele expulsou aquele pessoal lá, né? Quando estava lá com Raquel, e ele era fraquinho. Vocês acham que ele era fraquinho? Ele era muito forte. E ele sabia cuidar de ovelha como ninguém. Ele era um botânico, ele era um zoólogo, ele era muito inteligente. Para chegar nesse ponto, a pessoa tem que estudar muito. Então, ele era um menino estudioso, para saber o que ele sabia. E aí, o Esaú, o negócio dele era no tapa, na violência, sabe? Ele era mais brutão e tal, né? É o que a palavra de Deus está dizendo, ou seja, um quer viver no mundo, no campo, e o outro quer viver na tenda. Isso já dá uma separação para nós. Olha, é como o mundo de hoje. Tem gente que quer viver lá no campo. O campo significa um mundão lá. E tem gente que quer viver dentro da igreja. Entendeu? Então essa é a separação da carne e a separação do espírito. Por fim, eu quero só lembrar no versículo 28, tá? Não vamos entrar na questão das lentilhas hoje, é que 28, amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas a Rebeca amava a Jacó. O amor do pai tem um motivo, o amor da mãe não. O amor do pai tem um motivo. Qual é o motivo do amor do pai? É porque ele gostava de comer, ele gostava da caça. Ele gostava da caça, aí passou a gostar mais do filho, porque o filho era o melhor cozinheiro. Mas se o Jacó era melhor cozinheiro, ele também gostaria do Jacó. Isso vai ser muito importante para nós em estudos futuros, mas só para você lembrar. Por que que o Isaque amava mais o Esaú? Porque o Esaú colocava a caça na boca dele. Aí, versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. No original está escrito, porque ele colocava a caça na sua boca. Sabe? Pai, preparei uma caça para você. Eu fiz um churrasco, ele era um churrasqueiro de primeira. Então o Isaque amava o Esaú mais por isso aí. Sugere que o Isaque, infelizmente, ele era regido pela barriga, né? Um personagem fraco, manipulável, é uma pessoa que se vendia pela comida, infelizmente. Agora, o amor da mãe é incondicional. Veja o versículo 28, mas Rebeca amava Jacó. Não fala o motivo. Por que não fala o motivo? Porque, meus irmãos, realmente não precisa de nenhum. Se ele é bom caçador ou se ele não é bom caçador, se ele é feio, se ele é bonito, se é o primeiro, se ele é o último, não importa. Ela amava o filho incondicionalmente, como Deus nos ama. Agora, o erro aqui é que o pai ama um filho e a mãe ama o outro. Então, se isso acontece em casa, não dá certo. E é o que está acontecendo, né? O pai Isaque ama o filho Esaú. E aí a mãe a mãe Rebeca ama o filho Jacó. Então, meus irmãos, criou uma disputa desnecessária entre os dois. Os filhos sempre precisam ser amados igualmente, da mesma forma, né? Então as crianças, elas sentem se o pai ama mais um ou mais o outro, sente se a mãe ama mais um ou o outro, e isso machuca o coração, machuca sentimentos. Então, existe isso aí, né? Então, você aprenda com a palavra de Deus. Nós, pais, né? Mães, vamos aprender com a palavra de Deus. Os filhos têm que ser tratados de tudo igual, não pode fazer diferença, né? Na hora de bater, bate igual. Na hora de fazer carinho, é carinho igual. Tem que ser que nem antigamente. Principalmente você vê as fotos antigas, os vestidinhos das meninas, tudo do mesmo chitão, tudo igual, não muda nada, até a rendinha é igual. Os shortinhos, a blusinha dos moleques é tudo igual, desde os 14 anos até o de 1 ano, tudo igualzinho.
sabe? O mesmo pano para um era o pano para o outro, né? Parecia caminhão de melancia, não mudava nada, tudo igual, né? Mas isso mostra, meus irmãos, que esses irmãos, eles vão crescer sem um dizer para o outro: pai gostava mais de você, mãe gostava mais de você, e isso não dá certo.